Olá, tudo bem? Nós estamos começando mais uma live de testemunho transformador aqui no canal Fé e Política. Estou muito feliz com o nosso convidado, um jovem que tem um testemunho muito impactante, que tem uma história assim de muito sofrimento, veio de uma família bem disfuncional. Ele vai estar tratando e falando aqui os detalhes de tudo que ele viveu. Uma vida difícil, não é? Que o levou à prática homossexual e até mesmo a contrair o vírus HIV, mas que de uma forma milagrosa ele foi curado. Então, se eu fosse você, não sairia daí, acompanharia esse testemunho até o final. E eu já quero trazer aqui o nosso convidado de hoje, que é o missionário Fausto Braga. Seja muito bem-vindo, meu querido, ao nosso canal. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Glória a Faça Deus, sua... graça e paz a todos. Quero aqui glorificar o Senhor por esse dia, por este momento, a qual, por misericórdia, o Senhor nos escolheu. Essa data, a qual, através de um testemunho do milagre que Ele fez, vai ser transmitido aí para o seu coração. Quero que antes está lendo uma palavra do Senhor, que se encontra lá em Salmos, no capítulo 27, no verso 4, que diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor, e a outra buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém. Então, desde já, graça e paz a todos. Sou missionário Fausto Braga, sou filho de Mãe Sul, Minas Gerais, do interior. Congresso aqui na Igreja Cristã da Graça, pela direção do meu pastor Lúcio, juntamente com sua esposa Cássia. Louvo a Deus por estar aqui, né, neste momento, para testemunhar a grandeza que Deus fez. Todos, né, alguns já me conhecem, outros vai conhecer agora através desse testemunho para a glória do Senhor. Há 6 anos atrás eu me converti, aceitei Jesus como meu único Salvador, mas eu vim, né, conforme aquilo que foi desobediente a mim mesmo, de não ter vindo no tempo do Senhor. Mas sim, eu vim no meu tempo, mas quando chegou o tempo de Deus, eu vim pela dor. Mas eu vou contar um testemunho antes, para vocês entenderem como que o Senhor me trouxe para o caminho dele. Na minha casa, sou o único servo do Senhor, buscando cada dia mais e crendo que a palavra do Senhor diz que eu e minha casa serviremos o Senhor. Mas antes, na minha casa, devido nós não conhecemos a palavra de Deus, o adversário usou meu pai para cometer altos delitos, altas tragédias. Uma delas foi quando meu irmão James comigo levou a primeira facada, meu pai muito bêbado, e golpeou ele com a faca, que pegou aqui, foi até a costela. E aí, glória a Deus, meu irmão está vivo, teve perdão, meu pai não foi detido. Se passou-se os anos, houve uma outra tragédia na minha casa, onde o adversário usa meu pai novamente para golpear minha mãe com a faca no baço, onde ela levou uma grave facada no baço. Ali ela teve uma hemorragia interna, foi direto para a UTI. Nesse momento, meu pai foi detido, mas no decorrer do tempo ele foi solto. Mamãe, hoje, para a glória de Deus, está viva. Se passou-se o Fausto, tempo... o seu pai, ele era alcoólatra? O que o motivou a fazer esses atos? Então, como eu tinha dito, lá em casa ninguém serviu o Senhor ainda, então todos nós vivíamos uma treva, né, na bebida. Creio que meu pai usava droga, Isso. creio que meu pai bebia muito, e quando meu pai bebia muito, ele ficava fora de si. Já não era mais ele, sim o adversário usando a vida dele. Vocês tinham algum envolvimento com alguma religião ou não? Não, a gente era católico. Lá em casa continua sendo católico, alguns. Eu sou o segundo servo de Deus na minha casa. O primeiro foi servo de Deus, infelizmente está afastado, mas eu creio que o Senhor vai trazer de volta. Mas lá em casa todos são católicos. Então, Não milagrosamente, sua mãe está viva, né? sei, por misericórdia. Então, mamãe levou essa facada e minha mãe foi para a UTI. A hemorragia foi interna, foi algo muito grave, porque a facada foi de baixo para cima, onde acertou o baço. Nesse meio termo, meu pai foi preso, depois mamãe foi tirar a queixa dele. Aí houve perdão, papai volta para casa, e aí continuamos a nossa rotina do dia a dia,
E depois meu pai volta a beber, mas até então nada estava acontecendo. E aí, em 2013, mais uma grave fatalidade. Essa foi a grave fatalidade onde meu pai está preso até hoje. A minha sobrinha, lá em casa são 2 andares. Eu moro em cima, minha irmã mora embaixo, morava embaixo. E a minha sobrinha estava embaixo, né? Ela tinha 5 anos de idade. Estava mexendo na construção lá em casa, eu estava trabalhando. E parece que houve uma advertência entre meu pai e meu cunhado e tal. Meu pai muito bêbado. E desceu na parte de baixo com um facão. Então, o facão já muito amolado, ele bateu o facão na porta de blindex. A porta de blindex caiu. Quando ele entrou, creio eu que ele achou que meu cunhado estava dentro de casa, ele viu minha sobrinha mamando. Então, onde foi a brutalidade? Onde o adversário toma meu pai e golpeia minha sobrinha com mais de 10 facãozadas aos 5 anos de idade. Aonde uma da facada perde o dedo. Corta a cabeça, corta bem a face, o corpo inteiro, porque ela se defendia. Imagino que ela se defendia, então mais o corte ia se pegando nas costas, na cabeça e tal. E, para a glória de Deus, meu pai, creio que saiu naquele momento. Eu recebo a ligação de uma médica, que eu era funcionário dela, ela estava fora do país, e eu tomava conta da casa dela. Como ela tinha acesso, ela dava plantão no PSF ali próximo, minha casa ligou, Fausto, aconteceu uma grave acontecimento na sua casa. Só que eu já imaginava que era uma coisa na minha casa, por quê? Porque como eu estava tomando conta da casa dela, da parte de cima dá para ver toda a rua, então eu vi as ambulâncias, bombeiro, polícia passando, eu falei, alguma coisa aconteceu, eu já imaginei, ela em casa. Como do consultório até minha casa era aberta, aí assim que ela falou, eu já imaginei. Então eu fui até lá, chegando lá na rua onde eu moro, as viaturas, estava toda uma multidão. O meu pai pulou do prédio onde eu moro, né, aquela casa, 20 metros de altura, para tentar fugir, só que ele desmaiou. Então, quando eu entro no meu beco, que eu moro, eu vejo o facão, e logo mais acima, próximo à escada que dá acesso à minha casa, eu vejo essa parte da minha sobrinha toda no chão. Ela tinha um cabelão, então essa parte que arrancou. Aleluia. Então, houve essa fatalidade, os policiais correndo atrás de mim, achando que eu era meu pai. Eu falei, olha, meu pai deve estar aqui para cima. Então, ele sobe para a parte de cima, na laje. Então, quando ele chega na laje, ele avisa meu pai lá embaixo. Bom, meu pai ali foi encaminhado para o pronto atendimento. Quando eu entro no beco, né, eu vejo a minha sobrinha vindo com um homem que eu nunca vi na minha vida. Eu só falei para ele, olha, vai com ela a pé. Então, minha sobrinha estava, não sei se você tem uma dimensão, como que foi, não sei, para quem mora na roça sabe como desfaz um corpo quando mata. Então, minha sobrinha estava com tanto corte que eu imaginei que era um negócio muito horrível. Eu só falei para o moço, corre com ela para o hospital, porque do hospital a minha casa é muito próximo. E foi aquela loucura, o policial chegando, eu chegando, mamãe chorando, foi desespero e tal. Bom, amém. Aí foi minha sobrinha para o hospital, meu pai para o hospital, também fazer atendimento. Meu pai foi detido, a minha sobrinha para o hospital, e minha sobrinha foi direto para o bloco cirúrgico, porque tinha que fazer uma cirurgia de alto risco, porque como cortou aqui, tinha vários cortes, então ela tinha que entrar para o bloco cirúrgico. Aleluia. Então ela foi para o bloco cirúrgico. Até então tudo correu super bem. Aí teve que fazer várias cirurgias de alto risco, porque a bactéria. Mas, para a glória do Senhor, a minha sobrinha está viva. Hoje ela congrega comigo. Hoje ela tem 14 anos, vai completar 15 anos para a honra e glória do Senhor. Tudo que eu sempre pedi ao Senhor é que a minha sobrinha servisse a Ele. Então, o Senhor tem trago a minha sobrinha e creio que, se for da vontade de Deus ainda esse ano ou ano que vem, ela derá as águas para concluir a promessa do Senhor deste milagre. Aí, se passou-se o tempo, ninguém foi para a igreja. Muito obrigado, Jesus. Está tudo ok, vamos para o bar. Vamos voltar às rotinas. Como, né, a passagem dos 10 leprosos, né? O Senhor curou 10, um voltou para agradecer e permaneceu seguindo Jesus. Só que nós somos ingratos a Deus. Nós vimos os milagres acontecer, só que a gente não procurou a igreja, não quis saber de Deus, só agradeceu ao Senhor e fomos seguindo a nossa rotina, o bar, balada, etc. Eu já conheci as drogas, né, através de amizades, eles usavam, então eu aprendi a usar através da vida deles e tal. E aí, em 2017, se passou tantos anos, né? Houve uma fatalidade na minha casa. Eu deitado, mamãe sentindo uma dor, eu achei aquela dor muito estranha,
e ela não estava se alimentando, a dor era na fonte, na cabeça. Aleluia. E eu falei, mãe, está muito estranha essa dor constante. Aí a mãe levanta. Como a minha casa, alguns lugares não tem porta, então a minha casa só tem um pano na minha porta, no meu quarto. Então eu tenho acesso, quem está saindo, quem está. Então eu vi que a mãe passou e foi para o banheiro. E eu continuei assim, na boa, eu imaginei que ela fosse bem fazer uma necessidade. Então realmente ela foi. Então quando ela estava sentada, imagina, no vaso, então ela se apoiou tem a pia, então ela se apoiou para fazer essa necessidade, só que eu escutei um barulho, tipo uma cabeça batendo no chão. Quando eu abro assim, aleluia, a cortina onde estava ali minha porta, eu vejo a mãe caída. Então foi um outro procedimento, eu aciono o bombeiro, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí o bombeiro falou, olha, não levanta ela, sua mãe acabou de ter um aneurisma. A aneurisma dela rompeu, então você não pode mexer nela. Então já teve um outro desespero, só que naquele desespero, eu ainda não servo de Deus, mas crendo no poder de Deus, eu falei, Senhor, faça um milagre aqui, porque o Senhor já fez tantos milagres. Então a mãe perdeu a fala, a mãe deu uma paresia direita, porque ela já entortou ali na hora. Os bombeiros pegou muito cautelosa a ela e fomos caminhados para o hospital, eu acompanhei todo o procedimento. E houve ali negligência médica, o médico falou, olha, ela tá boa, ela já pode ficar de pé. Eu falei, não, mas está muito estranho. Aí voltei com ela para casa, com a mesma dor, voltei com ela para o hospital. Aí o médico falou que estava boa, voltava com ela, só que depois eu voltei com ela de novo. Para a glória de Deus, teve um médico lá, bem capacitado, que falou, olha, vai para sua mãe para fazer uma tomografia, porque nós precisamos avaliar isso. Feita a tomografia, foi constatado ali a aneurisma da minha mãe. E o médico disse, olha, alguém vai ter que acompanhar ela agora com urgência para Belo Horizonte. Então, naquele momento, nós somos 5 irmãos, eu falei, quem é ela? Aí um falou, eu não posso, o outro não pode. Ah, eu trabalho. Eu falei, eu vou. Aí eu liguei para o meu patrão e falei, olha, eu preciso acompanhar a minha mãe. E ele, muito audacioso, ele liberou, eu acompanhei minha mãe. Fui com a mesma roupa do corpo, meus documentos, a roupa da mãe. Naquele momento, tínhamos que estar em Belo Horizonte por volta de 3h30. Então, a ambulância correndo ali até Belo Horizonte. Chegamos lá, glória a Deus, que a prefeita que estava, ela foi muito audaciosa, fez todo o trânsito ali, né, da liberação daqui do Belo Horizonte. Então, aí chegamos, fomos muito bem atendidos no hospital evangélico e começou os procedimentos. Aí o médico que começou a avaliar ela disse, olha, a sua mãe precisa de romper todas as artérias para poder fazer a cirurgia. Se não romper todas, não faz. Então, como eu estava numa ala que era só para esse procedimento de aneurisma, então muitos que iam para o bloco voltavam careca. E umas que iam para o bloco não voltavam vivas. E como aquelas pessoas voltavam careca, elas voltavam com a cirurgia aberta aqui, assim, toda cheia de ponto. E eu falava para Deus, Senhor, eu não aceito a minha mãe assim. E aí lembraram dos milagres. E uma deles foi minha sobrinha. Eu falei, Senhor, faça um milagre como o Senhor fez a minha sobrinha. Aleluia. Então, eu não conhecia, eu não vivia no caminho de Jesus. Eu ouvia falar de Jesus. Aí, naquele momento, pessoas visitavam alguém dentro do quarto, evangélicos, e nunca visitava a gente. Aí um dos pastores orava lá para o ente querido e falava em mistério, eu falava, gente, mas que loucura aquela ali. Aí o Senhor falou no meu coração assim, faça uma oração durante 21 dias. E eu fui fazendo oração e o Senhor falava assim, interceda por ela. Então eu levantava minha mãe e ficava intercedendo. E minha mãe sentindo muita dor. Porque ela tinha que romper as artérias para fazer a cirurgia. Não podia fazer a cirurgia sem todas as artérias estar rompidas. Aí eu falei, Senhor, entrega aqui minha mãe diante do Senhor, opera um grande milagre, como o Senhor fez um milagre na minha casa, da minha sobrinha, como o Senhor já fez outros milagres. Então, um dia, em oração de 21 dias, com 19 dias, aparece um homem, profeta do Senhor, na porta do quarto. E ele entrou falando em mistério. E aponta o dedo assim para mim, falando em mistério, eu não estava entendendo o que ele estava falando, mas aí ele começa a falar na tradução daquilo que é a profecia. Ele falou, assim diz o Senhor. Para você saber que o Senhor está falando, você tem orado durante 19 dias. Mas a promessa que o Senhor tinha era com 21, mas o Senhor me trouxe com 19 aqui nesse quarto. Eu estava a caminho para São Paulo, mas o Senhor me trouxe até aqui, aleluia. E o Senhor manda ele dizer, a sua mãe vai fazer uma cirurgia, mas será pela virilha. Porque ele contemplou a sua oração. Então, naquele momento, eu fiquei muito alegre, a mamãe não entendia nada, por ser católica.
mas eu entendia que eu estava orando no secreto, eu e Deus, crendo no milagre. Então, assim aconteceu. Para a glória do Senhor, não é? Foi para a cirurgia no outro dia, fez a cirurgia de 8 horas, de alto risco, e o médico que fez a cirurgia, ele permitiu que eu acompanhasse um pouco, assim, do lado de fora, e eu já estava ansioso, aleluia, então onde a mamãe sai para fora. Então a mamãe vem na maca, só que o médico vem na frente, e ele todo de branco, ele diz assim, olha, aleluia, o Deus do crente operou a vida dessa mulher. Foi o Deus dos crentes que operou ela. Resumindo, o médico era ateu. Ele é ateu até hoje. Mas ele diz com essas palavras, o Deus do crente operou essa mulher. Então, nesse momento, a mãe vem. Então, a mamãe tinha que reconhecer umas bolas coloridas para saber se ela estava bem com a cirurgia. Ou ela reconhecia o ente querido. Quando a mãe veio, que a maca veio de costa, a mãe contemplou a minha presença. Ela disse, meu filho está aqui. Naquele momento, aleluia, a mãe disse, muito obrigado por suportar esses tantos dias aqui. Então, ali a mamãe teve que ser encaminhada para a UTI, o médico falou, você não fica mais aqui. Agora você tem que ficar para um lugar bem próximo. Então, eu conheci amizades que eram daqui, que foram para Belo Horizonte, e eu falei, Senhor, para onde eu irei? Fausto, só para a gente entender, você teve essa experiência de fazer uma oração, fazer um propósito, né, com Deus. Você já era convertido? Você já tinha tido... Não era até ainda vivia no homossexualismo, ainda vivia nas drogas. Eu só conhecia Jesus de ouvir falar. Não era praticante de aceitado no meu coração. Incrível isso. Mas então vamos voltar no tempo. O que foi que te levou para o homossexualismo, para a prática homossexual? E quando isso aconteceu? Vamos lá. Você ficou no homossexualismo? Como eu vim do interior, eu morava numa cidade bem pequena. Aos 13 anos eu mudo para essa cidade, que é uma cidade maior. Então nós fomos morar numa casa de aluguel, em cima morava o dono com seus filhos, embaixo era a gente. Houve um momento que esse homem, ele desce. Então ele fez um estrupo na minha vida. Ele me molestou, né? E aí, nesse momento que ele estava nesse ato, a minha mãe chega e vê o ato. Com qual idade? Tudo começou. Eu tinha 13 anos. Adolescente. 13 anos. Então, a mamãe pegou esse ato, o menino fugiu. Então, aí tudo começou, aonde o adversário fez eu começar a gostar da prática, daquilo que foi acontecido. E assim fui até aos meus, eu tenho 34. Então, até 6 anos atrás, eu vivia nessa prática. Então, houve isso aí. Aí, para glória de Deus, mamãe é operária e tal. E aí, mamãe veio para a cidade, pode adiantar aqui. Mamãe veio para a glória de Deus. Mas aí, como eu estava falando, mamãe só para a UTI, e eu tive que ficar em um lugar mais próximo do hospital, porque qualquer coisa que eu precisasse com a mãe, eu tinha que estar próximo. Então, quando eu desço para o hospital, aleluia, para ver para onde eu iria, que eu tive pessoas que moravam no Horizonte, mas era tão longe. E aí veio um casal de pessoas que eu conhecia. Só que como eu não enxergo de longe, aí eles foram se aproximando e falaram assim, gente, é a Miriam, é o esposo dela. Aí eles falaram assim, olha, o seu amigo me trouxe até aqui para buscar você, para vocês ficarem na minha casa. A nossa casa é bem ali. Aí eu falei, vocês são evangélicos? Sim, o Senhor transformou nossa vida há 10 anos. Eu falei, nossa, mas o Senhor recebeu vocês de tatuagem? Sim, porque quando a gente fez tatuagem, a gente não serviu o Senhor. Então o Senhor nos trouxe aqui para te acolher na minha casa. Então foi assim, os primeiros passos para vir para o caminho, o Senhor usando pessoas evangélicas. Então, mamãe, para a glória de Deus, voltou para casa, para a honra e glória do Senhor. Teve que fazer alguns procedimentos fisioterapêuticos. E aí, ok, tudo bem. Obrigado, Senhor, mais uma vez. E ninguém foi para a igreja. Mais uma vez, a ingratidão. Aí, eu tive um sonho, numa quarta-feira, que aconteceu uma tragédia comigo ou com a minha mãe, se a minha mãe voltasse a beber. Então, houve festa. E nessa festa houve uma grande confusão mesmo. O sonho mostrava, a mamãe não bebeu, mas a confusão aconteceu. Então houve ali uma confusão, o adversário me usou para agredir um moço que roubou minha casa, a bicicleta do irmão, eu comprei aquela briga. E eu achei que até então estava tudo ok. Aí só que Deus usou um homem, um jovem, de uma igreja aqui da cidade. Ele foi até
essa festa, onde estava tendo um jogo do Flamengo, e Deus usou ele mistério no meio do mar. Então, eu achei aquilo muito incrível. Eu falei, meu Deus, o que esse homem está querendo dizer nessa bagunça toda? Só que o traficante que estava comigo, ele disse assim, olha, fique em silêncio que Deus vai falar com alguém nessa mesa. Resumindo, algumas pessoas que estavam comigo na mesa eram evangélicos, porém estava desviado da presença. Só que sabia que Deus estava usando alguém. Então, quando o moço chegou, eu já enfermo, eu já sabia que eu estava enfermo. Só que ninguém sabia, porque esse tipo de enfermidade é bem cauteloso. Aleluia. Então, Deus usou esse jovem e diz assim, ó, se você crer, se você tomar uma atitude e vir para o caminho do Senhor, Deus vai operar um milagre na sua vida. Só que naquela noite eu não fui para a igreja. Eu não cumpri aquilo que foi dito através daquela profetinha. Aí se passou-se o tempo, uma semana depois, ele diz assim, olha, então se você não vier, como o Senhor está chamando, você vai vir de uma outra forma, mas através da sua rebeldia. Então houve assim, essa negligência da briga, eu achei que essa briga tinha ficado por isso mesmo. Eu não sabia que o jovem era filho de traficante, e ele mandou um recado para ele dar. Então eu fiquei desesperado. Então a profecia se cumpriu. O Senhor nos chamou por amor, por gratidão, mas a minha rebeldia de não ir naquele dia me trouxe transtorno. Aleluia. Então, uma semana depois, eu tive que fugir de casa. Então eu fui para casa de um irmão crente evangélico. Como ele morava num prédio, eu falei, esse homem não vai me achar aqui. Então eu fui para lá. O adversário quis que eu suicidasse, porque o menino disse que me tiraria a minha vida com um tiro nas costas. Então eu imaginava assim, se ele tirar minhas costas, eu vou ficar paraplégico. E como que eu vou subir para minha casa? Porque minha casa são 37 degraus. Quem vai cuidar de mim? Então, 3 horas da manhã, eu na casa do meu irmão, tentando cometer um ato de suicídio, por lá embaixo que o adversário estava falando, eu lembrei de um pastor do meu irmão. Eu falei, como é que eu vou falar com esse homem? Se eu não tenho telefone, se eu não tenho nada dele. Só que o Espírito Santo falou assim, olha, liga para ele. Eu falei, vou ligar como se eu não tenho telefone dele? Só que o telefone que eu estava era da minha mãe. Então, telefone de mãe sempre tem contato de tanta gente, pastor, etc. Então, eu escrevi lá, pastor, tinha um pastor no telefone. Era o pastor do meu irmão. Eu liguei para ele 3 horas da manhã, aleluia. Falei, pastor, está acontecendo assim, 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 assim. Olha, fique em silêncio que eu quero orar por você. Glória a Deus. Então, eu em pé, ele foi orando. E ele foi orando, foi falando em línguas. E quanto mais ele falava em línguas, ele falava assim, olha, quem tem promessa, não morre diante de uma atitude. E aí ele foi orando uma oração tão copiosa, linda. Quanto mais ele orava, mais minha perna começava a ficar fraca. Então, quanto mais ele orava, eu fui sentando. Aí sentei no chão. E ele diz assim, ó, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Fica na paz do Senhor. Então, eu dormi em paz. Eu esqueci do suicídio e dormi em paz. No outro dia de manhã, eu acordei cedo, na casa do meu irmão, juntamente com sua esposa. Eles ainda era servo de Deus, praticante, evangélico. Ele me fez um convite. Vamos à igreja hoje à noite? Eu falei, vamos. Automaticamente eu falei, vamos. Eu falei, eu estou assim como estou. Ele disse assim, vem como está. Eu falei, tudo bem, então eu vou ficar aqui nessa casa e a gente vai. Não sabia eu que o culto era o culto da família. Ô, glória. E eu já sabia que eu estava enfermo. Eu já sabia que eu estava no procedimento para começar depois tomar os medicamentos. Ainda não estava tomando, eu sabia que eu estava enfermo. Eu tinha ido para uma cidade de um amigo, que só ele sabia disso, aonde ele que comprou os primeiros medicamentos para que eu viesse tomar. Que é eu esqueci o nome. Como foi a sua reação ao ter essa notícia? Eu já imaginava, por quê? Porque quando você está nesse ato do pecado, né, nesse ato dessa vida louca, que quando você está fora do caminho, você vive uma vida louca, você não quer saber o que vai acontecer. Então, eu já imaginava, porque eu já sabia que alguém ia existir. Só que eu achava que eu nunca pegaria. Amém? Aí eu contei para um amigo meu, que é evangélico, ele sempre me convidava para a igreja, eu falei, amigo, eu estou passando por isso, eu tenho que ir para sua casa, eu sei que você tem conta na farmácia, eu preciso de comprar esses medicamentos que eu preciso tomar, que eu esqueci o nome, que dói. A injeção que dói, como é que fala? Você aplica nas nádegas. Hormônio? Não. É um medicamento lá que os primeiros procedimentos, quando você tem sífilis. Não sei. Enfim, eu tenho meus medicamentos muito fortes. Bezetacil.
Então, eu tinha que tomar um 5. Aí eu fui para casa dele, contei para ele. Aí o que aconteceu? Aí eu fui para a igreja. Vamos eu para a igreja. Eu de chinela, baiana, de calça, coloquei uma blusa, uma camisa que eu tinha, e eu falei para o irmão, olha, eu quero sentar lá atrás. Eu falei com Deus, eu quero sentar lá atrás para que as pessoas não me vejam entrando na igreja. Aí o meu irmão, muito feliz, ele foi trabalhar mais na esposa. Nossa, o Fausto sentou aí para a igreja. Eu falei, vamos para a igreja, assim. Aí eu já conhecia a igreja. Aqui em Manhuaçu tem um casal de empresários que quando eu mudei para Manhuaçu, eles me levavam para a igreja assembleia. Sempre me levavam, eles são assembleanos há mais de 40 anos. Eles sempre me levavam para a igreja. Eles são empresários, eu sou grato a eles. Então, eu já conheci o caminho de Deus, não praticando. Eu ia com eles, mas depois de voltar, e já conhecia as canções evangélicas. Aí fomos para a igreja, vamos andando a pé para a igreja. Aí eu vi que já tinha um monte de carro na porta. Aí eu falei, olha, eu vou sentar atrás, para que as pessoas não me vejam, aleluia. Então, meu irmão e minha cunhada entraram para frente e me deixaram para trás. Eu falei, meu Deus, e agora? A igreja é muito cheia. Quando eu olhei, não tinha nenhuma cadeira para me sentar atrás. Eu falei, meu Deus. Quando eu olhei para frente, só tinha uma cadeira em frente ao altar. Eu falei, sangue de Jesus, e agora? Eu vou ter que caminhar até caminhando, destinando até essa cadeira, aleluia. Então, quando eu aproximo da porta da igreja, que eu tenho acesso ao altar da igreja, a canção já estava sendo ministrada. Uma delas era a canção da Cassiane, que eu não me recordo qual era a letra, mas eu sei que aquela canção me fez voltar lá atrás quando eu ia para a igreja evangélica. Então, aquela canção foi tão forte que eu começava a chorar até chegar à cadeira. Eu chorava tão alto que as pessoas estavam me olhando. Só que eu já não estava mais ligando como que eu entrei. Então, eu entrei, aquela canção foi falando, mais eu chorava, mais me quebrantava, veio outras canções. E aí, aleluia, aí começou a ministração. A ministração começava em um versículo que se encontra lá, deixa eu ver se eu lembro aqui para vocês entenderem. Qual que era o versículo que foi ministrado naquela noite que eu tomei posse da minha vitória? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Aleluia, Jesus. Ah, tá, tem. Quando começou a ministração, eu me recordo que a ministração era aquela que está lá em Mateus, no verso 20, no capítulo 20, no verso 29, que é onde falam dos 2 cegos de Jericó. Né? Que saindo eles ali, seguiam em uma grande multidão, e eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão repreendia para que se calasse. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse, o que queres que eu te faça? E dizendo ele, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus ouviu, movido de íntima compaixão, tocou-nos. Então, naquela noite, eu fez essa pergunta a Jesus. O que queres que eu te faça? E eu falava no meu coração, Senhor, só tu sabes. Então, o Senhor sabia da minha enfermidade. Só que naquele momento aqui, que me lembra da passagem, que algumas pessoas repreendiam aqueles 2 cegos. Assim era o adversário naquele momento. O adversário tentava me calar naquela noite. O adversário tentava me dispersar no que o Senhor estava falando através do profeta. Mas aí eu tomei posse, Senhor. O Senhor me fez uma pergunta através daquela palavra. O que queres que eu te faça? Eu falei, Senhor, só tu sabes. Então começou ali naquele momento todo mundo falar em mistério na igreja. E aí começou ali no finalzinho da ministração, aqueles que querem aceitar Jesus nesta noite, aqueles que querem reconciliar, voltar para a casa do Pai nesta noite. Então lá começou esse processo. Então as pessoas iam. E aí, como eu não tinha muito conhecimento, uma vida foi aceitar Jesus. Então a igreja ficou toda acesa no poder de Deus. E aí o pastor falava, hoje o céu está em festa. Eu falava, o céu está em festa? Como assim o céu está em festa? Uma vida aceitou Jesus, vale para esse mundo inteiro. E aí começou outra vida a aceitar Jesus, outra vida a aceitar Jesus, e eles passavam no altar. Eles subiam, os obreiros ficavam em cima, o pastor ungia, aleluia. E aí o adversário lutava contra mim. O Espírito Santo fazia que eu fosse, mas o adversário falava assim, se você for, as pessoas vão te ver agora. Porque quando você entrou, eles te viram de costa, porque eles estavam sentados para frente. Mas agora, se você for, eles vão ver de frente. Eles vão saber quem é você. Eu falei, meu Deus. Aí eu começava a chorar, mais chorava. E era uma guerra espiritual. Vai ou vai?
Então, quando já estava findando ali, a última vida que foi, o céu em festa, a igreja em festa, família chorando, mães que oravam para os seus filhos, vendo ali os filhos voltando para Jesus. E eu chorava vendo aquela cena. Então, o Espírito Santo me convenceu. Vai eu caminhando. Eu caminhando, as pessoas pulavam mais mistério. Eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo? Então, eu subi para o altar. Então, lá, né, o trabalho dele lá, eles abrem um manto assim, e você passa debaixo dele. Aleluia. E os obreiros interceder muito mais. Aleluia. Aleluia. Eles só tocavam. Então, quando eu ia, o pastor pega um cálice cheio de óleo ungido, aleluia, e toca com as mãos dele, e levanta. E quando ele viu que eu me aproximava, ele tocou. Nele tocar na minha mão, o óleo descia para a glória do Senhor. Então, começava a queimar. A minha mão começava a queimar. O meu corpo começava a queimar. E eu senti uma glória de Deus tão forte, algo tão sobrenatural, que eu nunca senti. Então, quando eu olho para frente, assim, que eu vejo o microfone, eu pego o microfone e vou a direção ao público e viro para frente. E aí, naquele momento, aleluia, eu falo, Senhor, nesta noite eu também quero aceitar o Senhor. Nesse momento que eu falo que nesta noite eu aceito o Senhor como mudança da minha vida, Deus usa ele em mistério, mas usa o meu irmão também. O meu irmão nunca tinha me dado um abraço. Então, Deus usa ele em mistério e ele transmite algo para mim. Ele transmite algo para mim, me abraçando, eu começo a chorar, aleluia, aí o pastor, Deus usa ele em mistério, diz assim, olha, você tomou posse, porque o Senhor te fez a pergunta, o que queres que eu te faça? E ele diz assim no altar, o Senhor curou você nesta noite. Quando eu te toquei, o sangue dele foi derramado sobre você. Então eu tomei posse. E eu fui contar esse testemunho só depois, porque as pessoas não estavam entendendo, porque só eu sabia. Então naquela noite eu entrei fumando, 10 anos fumando, mais de 10 anos bebendo, cheirando muita cocaína, vivendo na prática do homossexualismo, andando com muita amizade que dizia ser meu amigo. Naquela noite que eu aceito Jesus, o Senhor me libertou do vício do cigarro, que eu fiz vômito. O Senhor apagou da minha memória tudo que eu praticava, tudo aquilo que eu tinha prática de vício, da cocaína, da bebida. E eu fui para casa, só que quando eu fui para a igreja, eu não levei o cigarro. Por quê? Porque eu tenho temor de Deus. Eu sabia que eu não estava entrando num bar, eu sabia que eu estava entrando na casa do Pai, daquele que construiu essa terra. Então, eu não levei o cigarro. Então, naquela noite, o céu em festa, a igreja em festa, a sociedade que estava ali, sabia da minha história, todos começaram a chorar. O meu irmão, mas a minha cunhada, muito alegre, porque ele se alegrou, porque ele fez o convite imediato, eu aceitei. E o Senhor me convenceu e hoje eu estou aqui. Então, para a glória do Senhor. Como foi ser um aidético dentro da igreja? Não entendi. Como foi ser um aidético dentro da igreja? Como foi? Eu sabia que o Senhor operava um milagre, mas ninguém sabia que eu tinha. Mas você foi curada ao aceitar Jesus? Ou você aceitou Jesus? Eu fui curado. Um aidético? Conta pra gente. Eu fui curado. Quando você aceitou Jesus, ele te curou do vírus HIV. Na mesma noite que eu aceito Jesus, que eu viro toda a multidão, que eu falo ali diante de todos que naquela noite entregavam minha vida para Jesus, o Senhor já me contemplou da minha cura. E hoje eu estou aqui. Glória a Deus! E assim, para a glória de Deus, assim, o céu em festa, a igreja em festa, e todos conheciam que eu vivia na prática do homossexualismo. Todo mundo ali sabia que essa igreja é uma igreja abençoada de um homem que vive o que prega, homem que vive uma vida de altar de santidade. E por isso que o Senhor me curou, porque se fosse uma igreja que não tivesse uma vida de santidade, eu creio que o Senhor também não operava mais. Então eu fui para casa, houve ali depois uma festa, um jantar, e aí eu cheguei em casa, que eu vi um maço de cigarro lá na casa do meu irmão, eu fiz assim, ó, eu picotei o cigarro, porque eu comecei a fazer volta ao ver o cigarro. Então naquela noite, fizemos jantar, o pastor orou, e
foi aonde nós fomos viver um jantar para a glória do Senhor. O pastor teve a oração, e aí eu fui compartilhar com as pessoas a grandeza do Senhor, aonde eu falei, né, em público, eu aceitei Jesus, né, na minha vida. O Senhor me escolheu e eu tomei uma atitude de seguir Ele e coloquei na rede social, que é o meu Facebook antigo. Coloquei ali, ó, se sentindo feliz e crendo naquilo que é a vontade de Deus. Então, houve ali muitos comentários. Exemplo, 1000 comentários, sendo 500 bons, de glorificação ao Senhor, e sendo 500 ruins. Qual foi os comentários 500 ruins? Nossa, fazia isso ontem e hoje aceitou Jesus. Agrediu um jovem ontem e hoje aceitou Jesus. Viveu uma vida pecaminosa antes e hoje aceitou Jesus. Mas o Senhor fez que eu desse ouvido naquilo que era bom. Pastor que conhecia a minha história estava comentando de glorificação ao Senhor. Que eu ter tido uma atitude de ir para a casa do Pai. Que hoje, aonde eu sirvo o Senhor há 6 anos. Graças a Deus. Mas você falou que em relação ao cigarro você começou a sentir nojo, enjoo. Mas e os outros vícios? E a cocaína? E o prazer, né? Os desejos homossexuais, a vontade de se relacionar com o homem? Como foi que você abandonou isso? Aí o que você acontece? Desejos? Amém. Aí aceitei Jesus na noite, fui para casa, orei, agradeci, tivemos ali o nosso momento de jantar. Fui para a internet postar minha felicidade, que eu tive um encontro com o Senhor. Houve esses comentários maldosos, outros bons, né? Ótimos, de coisas boas que saem da boca de um grande servo. E o Senhor falou comigo numa noite, que eu dormi nessa noite, ele diz assim, ó, nesta noite estou eu abrindo, tirando da sua vida 100% das suas amizades. O Senhor disse com essa clareza, 100%. E o Senhor diz bem claro, para que você não volte a pecar. Para que você não volte a viver naquilo que eu já te arranquei. O que acontece? Se hoje eu não fumo, não bebo, não pratico, não estou mais na roda dos encarnecedores, porque desde aquele dia que eu encontro com o Senhor, que Ele muda a minha história, foi ministrada uma palavra que não se assenta mais em mim. Não pratica mais a mim. Não anda mais com eles. Não que eles sejam ruins. É porque eles não têm mais nada para te oferecer. Então, hoje, para honra e glória do Senhor, o Senhor me libertou. Na minha casa tem 2 fumantes, a minha mãe e meu irmão. Então, hoje eu vejo o poder e a grandeza de Deus que o Senhor cura. Porque eles fumam até hoje, eu nunca mais toquei no cigarro. Nunca mais toquei na bebida e nunca mais fui para casa dos meus ex-amigos. Eu amo eles sabem disso. Mas eu nunca mais se sentei lá. Nunca mais participei de festa deles, de banquetes deles. E hoje eu estou aqui correndo todo dia da aparência do mal. O pecado, ele vem, porque ele vem de bandeja todos os dias. Inclusive, começando por aqui, na casa do Pai. Mas, a gente que somos servos, nós que temos que correr da aparência do mal. Todos os dias. Né? Porque nós vamos viver essa vida pecaminosa até a volta de Cristo. Mas quem vai correr do mal somos nós. Quem que tem que fazer a escolha de não misturar com o mundo somos nós. Que a própria Bíblia vai dizer que aquele que é amigo do mundo é inimigo do Senhor. Está na palavra de Cristo. Então, se você andar ali, mas eu amo meu amigo. Não, você pode amar, mas conviver não. Porque se você está convivendo com ele, a prática dele vai te induzir a voltar para onde o Senhor te tirou. Então, louvo a Deus que hoje eu congrego e tem pastores que cuidam da minha vida espiritual. Nós temos vida de oração, nós temos aqui momentos de orações que me fortalecem cada dia mais a fugir do pecado, do pecado do mal, até que Jesus volte para nos buscar, ou eu vou antes. Eu fico muito feliz, Fausto, de saber que você encontrou uma igreja com uma boa estrutura, com pastores que amam realmente, né, o seu chamado, que cumprem, né, com a sua vocação, com o seu ministério com muito amor, cuidando das vidas. E isso de fato faz uma diferença enorme. Glória a Deus. Glória a Deus. Você passar por um discipulado. Então, que bom saber que essa libertação foi completa, não é, na tua vida, das velhas práticas. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente algo que você me falou ao telefone e que eu tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas, sobre o teu relacionamento com o Pai.
o teu pai, ele trouxe muito sofrimento para você. Ah, tá bom. Então, Isso conta pra mesmo. gente essa parte aí da história, da sua história. Então, irmãos que estamos assistindo, como eu acabei de contar no início da nossa gravação, o adversário usou muito meu pai para cometer altos delitos, seja na sua casa, seja traição da minha casa, seja vender os bens que a gente faz não tinha mais. Então, no decorrer do tempo, o adversário fez eu criar uma ira contra o meu pai. Então, foi se passando o tempo, eu criei uma ira contra o meu pai, eu não queria ver meu pai, não queria saber do meu pai. Só que um dia eu estava ministrando um testemunho em uma igreja, e Deus usou uma senhora de Deus, assembleiana, e tomou ela em mistério, e ela veio até mim, aonde ela me abraça e diz assim, olha, assim diz o Senhor, não tem como você falar de perdão se você não perdoa. Então, naquela noite que ela me abraça, e ela diz assim, olha, tem um homem que você precisa perdoar, que se encontra na cadeia. Então, naquela noite, eu entendi o propósito de Deus. Porque ela diz assim, olha, para que Deus te leve para tantos lugares, você precisa de perdoar. Porque não adianta você ministrar algo se você não pratica aquilo que é o perdão. Então, naquela noite, o abraço dela me curou na presença do Senhor. E hoje eu perdoo meu pai, eu amo meu pai. E hoje eu sou intercessor do meu pai. Creio que meu pai já aceitou Jesus na prisão. Creio que o pai que está no céu vai fazer do meu pai um servo do Senhor e vai levar ele para a eternidade. Né? Eu creio que vai ser muito breve, quando não sei, o Senhor vai fazer um milagre também de usar pessoas para me abençoar, para que eu vá até meu pai, onde ele se encontra, ele está no penitenciário que não é perto daqui. E eu quero dar o meu abraço ao meu pai e ministrar a ele como ministro do Evangelho, que hoje eu sou um profeta, e o Senhor também me transformou. Eu quero profetizar sobre a vida dele pessoalmente, que Deus muda e perdoa. A falta de perdão é uma prisão. Sim, com Então, certeza. você ainda não era um homem totalmente livre, não é? Preso a Sim, essa mágoa. faltava. O Senhor tinha me curado de várias coisas, libertado, mas ainda faltava esse procedimento, o perdão, que hoje em dia não é qualquer um que quer dar. As pessoas são tão rancorosas que um negocinho assim machuca, elas não querem perdoar, mas eu glorifico a Deus que o mistério de Deus sobre a minha vida, a misericórdia dele, entrou no meu coração e hoje eu perdoo meu pai no nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Que obra Né? linda. E Fico muito aí, feliz. hoje, eu oro para que o Senhor salve a minha casa também. Sou o único servo, a luta é grande, porque você conviver numa família que ainda não serve o Senhor, o adversário se levanta muito, mas isso é para me fortalecer e forjar o meu caráter. E ainda criar raiz de amadurecimento, a estrutura ser forte para suportar quando vier uma adversidade e crer que o milagre vai acontecer na minha casa também. Os milagres já aconteceram, que é a cura física, né? Agora eu preciso que o milagre chegue na minha casa, que é a cura espiritual, que é onde eles vão entender que só o Senhor é Deus e eles vêm também testemunhar o que eles passaram. E o Senhor operou um grande milagre. E louvo a Deus também que esse ministério que o Senhor me escolheu, o Senhor me curou do HIV, e um dia eu postei um mini vídeo, e eu não sabia que esse vídeo chegaria a tantas pessoas pelo Brasil, até fora do Brasil. Me chamavam no direct, chamam até hoje. E hoje eles ministram, eles me chamam no privado para contar a história deles também. E hoje, como ministro do Evangelho, eu guardo isso para mim, porque isso não é para contar para qualquer pessoa. Por isso que eles criaram uma confiança em mim para contar a enfermidade deles também. Hoje eu ministro para mais de 70 jovens que são portadores da HIV, são outros que são portadores do sífilis, e hoje eu oro com eles, instruo ele o caminho que se deve andar. Ainda que Deus não curou o físico, mas que o Senhor venha curar ele o espiritual. Eles vêm também ter o Senhor, permanecer no caminho, até que Deus se quiser curar. E se Deus não curar, eles têm que crer que no caminho que eles estão seguindo, eles vão ter a maior cura, que é morar no céu. Amém. Porque não adianta o Senhor curar aqui embaixo, as pessoas serem gratas, e voltar para trás e não receber a eternidade. Porque as pessoas acham que só Deus curando já está bom e não precisa estar no caminho. Não, nós temos que entender que quando o Senhor curou esses dois cegos, ali no finalzinho, então tem
também a passagem que o Senhor fala, né, daqueles 10 leprosos. O Senhor curou 10. Um voltou para agradecer. Eu sou um deles. Voltei para agradecer e voltei para permanecer no caminho. Para que, através do Espírito Santo na minha vida, eu possa ser canal de bênção para você que está nos assistindo. Por misericórdia. Então, sim, hoje eu louvo a Deus que o Senhor tem me levado a algum lugar para ministrar e ajudar vidas que têm HIV. Eu instruo elas a entender que é melhor estar no caminho, porque senão elas viviam na vida tortuosa, o adversário vai usar elas que elas passam o HIV para outras pessoas. Porque, infelizmente, o adversário fala que não tem jeito, o adversário sabe que foi ele que colocou, e o adversário fala que é melhor viver a vida pecaminosa. Só que isso é um ato criminoso. Porque quando você tem uma enfermidade dessa, e você sabe que tem, e ainda vai transmitir para alguém, isso é um ato criminoso. É triste. Porque o que você não quer para você, você não quer para ninguém. Não é verdade? Então, hoje eu ensino essas vidas, que me chamam no privado, eu tenho elas no meu WhatsApp particular, a ensinar elas a não voltar para trás. Se pegaram, é porque estava como eu na rebeldia, não conhecia Jesus. Só que tem um porém, gente, deixa eu contar para vocês. Desses 70 jovens, sendo 100%, 80 deles voltaram para Jesus porque pegaram HIV. Conheciam o caminho, eram batizados, voltou para pecar, voltou para voltar um pouquinho para o mundo, e nessa volta para o mundo, eles pegam o HIV. E hoje eles voltaram, viu, gente? Tá? Eu tenho vários testemunhos aqui que eles pegaram HIV numa noite que eles saíram da presença do Senhor. Acho que 10% só vieram para Jesus enfermos. Outros pegaram enfermidade depois que voltaram para pecar. Já conheciam o caminho, a verdade, a vida, era batizado, era pastoreado. Só que eles falaram assim, eu vou lhe pecar um pouquinho, não tem nada a ver. Só que nesse nada a ver foi aonde que eles contraíram o HIV. Então hoje são os que eu mais ministro na vida deles. Eles estão no caminho de volta, lutando contra a carne, entristecidos por ter pecado o HIV, mas alegrando que o Senhor deu a chance deles voltar, por misericórdia, porque senão eles poderiam ter morrido e sem salvação. Mesmo eles enfermos, eles estão vindo para Jesus, crendo que se Deus não curar, eles sabem que o Senhor perdoa as falhas deles, os pecados deles, e eles vão continuar buscando Deus para alcançar a eternidade. Fausto, toda a tua história, ela já traz uma mensagem linda, né? Uma mensagem que passa, você mesmo conversando comigo, você disse, olha, Deus ele me propôs voltar em amor, mas ele deixou bem claro que se eu não aceitasse voltar em amor, eu iria para a presença dele na dor. E você chegou na presença de Deus doente. Só que, assim, a tua história é uma história de grande sofrimento por todas as tragédias que a tua família vivenciou. Né? Essa violência, essa agressividade no teu pai, muito provavelmente é um reflexo do que ele viveu com o pai dele, né? Com o teu avô. Com alguém da família, né? Sim. Mas que bom que você, na dor, teve a oportunidade de entregar o teu coração para Jesus. E eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo e que vão ainda nos assistir, que elas estão assim no momento achando que está tudo perdido, que para a vida dela não tem solução. Você está entendendo? Que ela já fez tanta coisa ruim que nem Deus a quer mais. Eu sempre peço para o Senhor uma palavra, apesar de você já ter lido várias hoje aqui, para as lives que nós fazemos todas as quartas-feiras. E o texto que Deus me deu foi lá o Salmo 70, eu vou ler só o versículo 1, que diz assim, Deus, para a minha libertação, apressa-te, Senhor, em socorrer. E eu acredito que tem pessoas que estão nos assistindo, que elas estão com essa oração nos seus lábios, com essa súplica, porque é mais do que uma oração, é uma súplica de dizer, Deus, te apressa para que eu seja liberto. E eu acredito que essas pessoas ouvindo
tua história e vendo que de uma forma milagrosa Deus te curou, Deus te libertou dos vícios, que isso é possível, que o socorro de Deus, ele é possível. E é por isso que eu queria tanto que você deixasse assim um conselho para essas pessoas que estão Amém. escutando com a alma angustiada, e Glória também, a em Deus. seguida, você pudesse orar, fazer uma oração, tanto por Amém. essas Vamos orar. vidas, como por aqueles familiares que estão orando pela libertação dos seus filhos, de um Amém. Glória a parente, Deus. para que Deus, assim como ele fez um grande milagre na sua vida, Fausto, ele também faça na vida dessas pessoas. Glória a Deus. Quero aqui também deixar mais um versículo que se encontra lá em Salmo 91. No primeiro verso está assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então o Senhor está dizendo aquele que habita no esconderijo, aquele que está no caminho, aquele que está caminhando para o caminho, ainda que tenha momentos de dores, de tristeza, de angústia. Às vezes a casa está toda de cabeça para baixo, mas caminha no esconderijo do Altíssimo, que é a presença de Deus. E descansa nele, que tudo ele fará por nós. Hoje eu soube descansar no Senhor. Passei sim muitas aflições. Poderia eu ter vivido um jovem, de ter sugado o que aconteceu na minha casa para a minha vida. E hoje ser um jovem rancoroso, de querer agredir o mundo, querer fazer isso com o mundo. Mas não, o Senhor me escolheu. É incrível que pareça que Deus podia ter escolhido, né? As pessoas que sofreram a tragédia maior da minha casa. Mas o Senhor levanta um louco desse aqui para confundir uma geração que dizem ser sábio. Eu não sei como encontra a sua vida nesta tarde, nesse dia, nesta noite, que vai chegar esse vídeo. Mas eu peço que vocês entendam uma coisa. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue daquele que na cruz morreu por mim e por você, para perdoar os nossos pecados e fazer de nós esquecer o que fizemos. E nós continuar no caminho para alcançar misericórdia e graça. O Senhor ele cura. O Senhor ele tem libertação para a sua vida. O Senhor ele tem transformação para a sua vida. O Senhor ele tem restauração para a sua vida. O Senhor tem renovo para a sua vida. O Senhor perdoa a sua vida. Você que passou do caminho, o Senhor te traz de volta. O Senhor só precisa do quê? Uma atitude. Uma atitude. Procura uma igreja que está mais próximo à Bíblia da sua casa. Aquela igreja que vive a palavra, que vai te acolher para a glória do Senhor. Lembrando que contei minha história, na minha casa teve agressão física, teve traição, perdemos bens, mamãe sofreu muito, mamãe foi agredida pelo meu pai, mamãe foi traída, mas a minha mãe foi uma mulher temente a Deus. A mamãe nunca traiu meu pai, minha mãe foi mulher de um homem só como mãe até hoje. Mamãe nunca colocou um outro homem na minha casa. Por mais que ela foi tão covardemente agredida pelo meu pai, o Senhor alcançou o coração dela. Ela perdoou. Ela perdoou meu pai em todas as coisas que aconteceram. Eu creio, buscando cada dia mais em oração, estando que eu e minha casa iremos servir o Senhor. Que eu buscamos. Lembrando que o maior evangelho que nós temos que pregar e viver não é aqui no templo, não é ali fora, é no nosso lar. Por que no nosso lar? Porque quando o nosso lar ainda está desconstruído, há levantes. Às vezes mãe levanta contra nós, o irmão, o vizinho, o sobrinho. Por quê? Porque Deus permite para forjar o nosso caráter. Só para ver se o nosso velho homem vai sair para fora. Mas nós que temos misericórdia, Senhor, nós vamos pedir, Senhor, discernimento, entendimento, mansidão e espírito de misericórdia. Senhor, o levante foi grande, mas o Senhor que acalma a tempestade. Eu quero falar com vocês nessa noite que o Senhor vai acalmar a tempestade da sua casa. Porque tudo que eu passei, o Senhor acalmou a tempestade. O barco fazia assim, mas eu sabia que Jesus estava nele. O Senhor me chamou para fora, para hoje eu estou aqui, no caminho. A gente que vive o caminho,
a gente é paulada por isso. Alguns não vão acreditar, outros vão dizer, será que está mesmo? Mas nós temos que olhar para aquele que nos chamou, que nos capacita, nos renova, nos dá sabedoria, nos dá discernimento e coloca em nosso coração que sem o caminho de Deus, sem vir para a casa do Pai, sem viver a palavra de Deus, a gente não vai alcançar o céu. Bênçãos, meus irmãos, vai ter. Aquilo que você pede, que é o físico, às vezes um carro, o alimento, a roupa, um telefone bom, etc., vai vir. Mas só vai vir quando você primeiro buscar o reino do Pai. Buscar o reino de Deus e as demais coisas. Houve tragédia em minha casa? Houve. Mas você pode ver que toda tragédia teve milagre. Todo processo de dor teve milagre. Para salvar a minha vida, para a minha casa, que Deus opera mais um milagre que é a minha salvação. Que é mudar uma vida que estava na prática do homossexualismo, que ninguém dava nada, mas hoje eles podem contemplar o meu milagre. Eles podem ver o meu milagre, que através de uma atitude, hoje eu estou aqui, com misericórdia, gravando esse vídeo, que eu creio que a presença de Deus é tão notória que eu estou sentindo ele aqui, que vai chegar no seu lado. Você, jovem, que porventura tem HIV, pode me chamar no privado. Me chama que nós vamos orar. Me chama que eu vou dizer como é chegar até aqui. Tudo que eu passei para chegar até aqui. Você, jovem, que afastou do caminho de Deus. Você, família, que talvez não acreditou mais no seu milagre. Eu creio que esse vídeo vai alcançar a sua história. E vocês vão entender que há poder no sangue de Jesus. O Senhor opera milagre. Ainda nas dores, o Senhor opera milagre. Porque tem coisas que é o adversário que permite. Mas tem coisas que Deus que permite o adversário fazer para que nós se achegarmos mais perto de Deus. Quantas pessoas não tiveram a oportunidade que nós estamos vendo aqui agora? Quer ministrar a palavra de Deus e está aqui agradecendo, porque nós temos que agradecer mais do que pedir. Nós temos que ter mais atitude de orar do que pedir, porque quando nós fazemos a nossa parte, o Senhor faz a tudo por nós. Amém, missionário. Vamos então orar por essas pessoas queridas. Então eu vou estar orando por cada um de vocês, por graça e misericórdia. Louva a Deus pela irmã Adelaine. Que Deus te abençoe, pastor, em nome de Jesus. Abençoe sua linda família, seu esposo, esse homem íntegro, né? Faça dos seus filhos uns servos lindos do Senhor para dar bom testemunho, através da atitude de vocês, da perseverança. E lembre-se, meus irmãos, perseverar. Se hoje eu estou aqui, não porque eu mereço, não porque sou melhor, é porque eu estou perseverando. Eu tenho que perseverar, porque não há outro lugar a não ser aqui. A presença de Deus, o caminho de Deus, a casa do Pai, porque vim da casa do Pai é onde eu me fortaleço todo dia através da canção e da palavra. Eu vou estar orando por vocês em nome de Jesus, que a graça e a misericórdia chegue no seu lar, que o Espírito Santo venha te convencer a mudar de vida e se aproximar do dono da nossa vida. Senhor, eu louvo a Ti nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, até mesmo a madrugada, daquele que vai ouvir esse vídeo, não sei a hora e nem o momento que ele vai chegar, mas ele vai chegar. E que a Tua graça, que o Teu poder, que a Tua misericórdia alcance essas vidas. Senhor, peço a Ti que se porventura tem uma vida que necessita de um milagre, faça Tu a Tua vontade. Meu Pai, que em nome de Jesus, visita agora os casamentos, restaura vidas, restaura os sentimentos, restaura a vida emocional. Senhor, visita aquelas vidas que estão afastadas do Teu caminho, traga-os de volta para a Tua casa. Capacita os pastores para acolher essas vidas de volta. Nos dá discernimento e entendimento. E que através do Teu Espírito Santo venha nos moldar para que muitos vídeos, muitas vidas, através da nossa vida, o Senhor venha alcançar no nome de Jesus. Visita nossos lares, que ainda não estão no Teu caminho, porque através da nossa obediência, eu quero crer, eu e minha casa serviremos o Senhor. Assim eu oro e agradeço por esta rica oportunidade que o Senhor me concede nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus.
Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, Fausto, que Ele possa derramar Glória a uma Deus. bênção poderosa sobre a tua vida, te usando Glória a como Deus. ministro da palavra dele, que Ele possa te levar aos Glória quatro a Deus. cantos dessa terra, testemunhando sobre o poder dele, Glória que a Ele te Deus. dê uma família abençoada, uma Em esposa nome de Jesus. especial, filhos especiais, preciosos para o Senhor, que Ele te honre, te Glória a prospere Deus. em tudo, suprindo as tuas Amém. necessidades. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória Só a Deus. gratidão, Que só Deus te tenho abençoe que te muito. agradecer. Eu vou pegar todas as tuas redes sociais e eu vou colocar na descrição desse vídeo para as pessoas, inclusive o teu E vou contato, colocar o Instagram lá. que quiserem falar com você, E aí entrar em eu estou com contato. a camisa que o tema dela, ele vem, né? Que é Marcos 13:32. E que nós vamos estar preparados para quando ele vir, a gente subir com ele. Amém? Amém, glória a Deus. Não, a tua história, a história da tua família é uma história incrível, inacreditável, na Amém. verdade. Dá um filme. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Mesmo em meio à profunda dor, a tua família resistiu ao chamado de Deus, mas Deus, na sua Sim. infinita misericórdia, continuou aguardando, como aquele pai do filho pródigo. Ele Isso. Glória a Deus. esperou que caísse a ficha, não é? E deu chances e oportunidades, e Sim. assistiu Glória a Deus. um grande milagre. Eu tenho certeza que você ainda vai contar maiores milagres, Eu assim creio. como Deus fez na vida da tua mãe e Eu de toda a creio. tua Em nome casa. de Jesus. Isso, em Eu nome creio de que Jesus. vamos fazer mais vídeo mostrando que Amém, Deus batizou a minha casa também. O Espírito Santo e amém. trouxe ele para a presença do Senhor. Mas para Sem isso eu vou Espírito buscar muito Santo a mais. gente não consegue, né, Falso? Sem Espírito Santo a gente não consegue Não se tem manter firme como. na Não tem presença de como. Deus. Somos totalmente dependentes dele. Fico triste sim quando nós vemos, né, alguém que a gente viu que estava no caminho e afastaram. E talvez afastaram por um negócio tão pequeno, tão bobo. Sim. Ah, não quero Jesus, alguém da igreja faz isso. Não, irmão. A gente tem que estar na igreja por amor a Cristo. Olhar para o Senhor. Não para as pessoas. Somos falhos, eu sou falho. Você é falho, mas o Senhor nos conserta todo dia com a graça e misericórdia. Né? Louva a Deus por isso. Amém. Então, muito obrigada. Que Deus te abençoe e te recompense. Falso, Amém. gratidão. Que Deus abençoe todos nós. Que esse vídeo venha chegar a uma geração. Eles vão entender que há poder no sangue de Jesus na transformação, através da nossa atitude e perseverança. Glória a Deus. Que esse testemunho impacte essa geração. Da glória de Deus. Obrigada a cada um de vocês, né, que estará assistindo Amém. essa live de testemunho. Não deixa de compartilhar para que mais vidas venham ser alcançadas. Que Deus abençoe Glória ao nome vocês. de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Um abraço, Amém. meu Glória querido. A paz. Permanece aí que a gente está encerrando. Até a próxima, gente, se Deus quiser.